Olá, tudo bem? Esse é o episódio sobre feminismo. Sejam bem-vindos. Se você não viu o programa anterior, eu preciso que você volte lá e assista ele primeiro. Ele é a introdução de tudo que a gente vai conversar hoje. É um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que pode mudar e transformar a sua vida. E para isso, eu tenho aqui duas convidadas especiais. Se apresentem aí. Eu sou a Keila, sou esposa, mãe, Ajuda ela, que amiga. ela teve um leve esquecimento. Eu sou a Marissa, sou esposa, não sou mãe ainda, mas quero. Amém. E é isso. Olha, elas vão nos ajudar, vão nos conduzir nesse tema tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário, tão urgente, que é o feminismo. Você que é mulher, que está nos ouvindo, tira um pouco aí as barreiras, Armadura, se né? desarma um pouco, porque a gente não quer te atacar, a gente não quer destruir a sua imagem, pelo contrário. Hoje a gente quer te ajudar a entender, historicamente falando, o feminismo, para que você de fato conheça o feminismo e no final, se você optar por continuar sendo, tudo bem. Mas se você também optar por não ser, você tem toda essa liberdade. A gente só quer expor o conteúdo e deixar você conduzir aí as suas próprias escolhas e decisões. Combinado? Marissa, fala um pouquinho pra gente então do feminismo, das ondas, o que aconteceu, como aconteceu. Tá, eu vou falar rapidamente, mas nós temos 3 ondas e o pré-feminismo também, que na verdade fala proto-feminismo, né? Então, essa primeira fase aí, o pré-feminismo, ela começou assim com aquela ideia que a gente já sabe, né, dos direitos iguais entre homens e mulheres. E teve até uma mulher que o nome dela é difícil, ela chama Mary Wollstonecraft. E ela escreveu um livro chamado Reivindicação dos Direitos das Mulheres. E ela mais falava, assim, sobre a participação das mulheres na educação. E ela também falava que as mulheres, elas precisavam ser... como que eu posso dizer? Tinham que ter mais rigidez com as mulheres, porque elas estavam se preocupando com coisas muito fúteis. E elas precisavam também participar de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, até aí, estava tranquilo, né? Olhando por esse lado. Aí veio a primeira onda, né, do feminismo, que é aquela onda lá que a gente fala sobre os votos, né, femininos. E essa onda, muita gente fica, não, mas conquistou os votos femininos e tal. Beleza, a gente entende isso. Só que daí teve um problema, porque a maioria das mulheres naquela época, elas não queriam o voto. Porque tudo que a gente tem que fazer, né, a gente tem deveres, né, obrigações. Então, a obrigação do homem era se alistar ao exército e guerrear. E as mulheres, elas não precisavam fazer isso, né? Elas não queriam fazer isso. Elas achavam que elas teriam que fazer as mesmas coisas que os homens, né? Então, os direitos vinham com deveres e elas não queriam isso. Então, teve esse probleminha até o momento onde elas, né, tiveram o voto. Aí, nós temos a segunda onda. A segunda onda, ela já começou aí para esse lado um pouco complicada, né? Ela começou aí no século XIX. E uma das líderes foi Simone de Beauvoir. Teve muitas outras, né, nesse caso aí, nessa segunda onda. Mas a Simone, ela era totalmente contra o casamento e contra Deus, inclusive, né? Então, ela falava que... Ela tem um livro chamado Segundo Sexo, e ela falava que o casamento e filhos eram mitos que precisavam acabar. Então, assim, é bem rapidamente mesmo, porque tem coisas muito piores, né? Mas só pra gente continuar conversando aqui. E nós temos também a terceira onda. A terceira onda, pra mim, é terrível. A gente tem aí uma pensadora, né, influenciadora chamada Judith Butler. E essa mulher, ela tratava e trata, né, nos livros dela, sobre a promiscuidade, né? Como a criança deveria ser tratada nessa área sexual também. Então, veio muito à tona essa revolução sexual, né? Tudo isso que acontece. E ela falava que a repressão, por exemplo, da criança ou da pedofilia, da promiscuidade, ela era reflexo de uma sociedade machista e opressora, né? Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa em relação às ondas, eu falo. O que eu achei legal é ver essa construção, porque tudo começa com uma causa aparentemente boa, Justa, né? Justa, que foi lá no antes da primeira onda. A mesma coisa acontece muito na teologia, né? Você vê algumas igrejas, alguns pregadores trazendo conceitos que aparentemente são bons, porque são contra a religiosidade. Mas aquele mesmo pregador, parece que ano após ano, ele vai evoluindo aquele material até chegar numa teologia liberal,
onde você não precisa mais orar, você não precisa mais entregar o seu dízimo, a sua oferta, você não precisa mais jejuar, você não precisa mais ter vida com Deus, você não precisa mais frequentar uma igreja, participar de um culto. O interessante é como o diabo trabalha. Sim. Porque ele começa de uma maneira muito agradável, muito atraente. Claro. E se não houver discernimento espiritual, você vai sendo conduzido e levado. Porque padrão de pensamento modela comportamento, comportamento gera habitação espiritual. Depois, Mar, você falou dos direitos, né? Que as mulheres queriam ter os mesmos direitos que os homens. E a grande pergunta é, será que, de fato, todos os direitos que os homens têm são bons para as mulheres? Que é quando você responde a questão da guerra, né? Sim. Das obrigações. Nem tudo que é bom para o homem é bom para a mulher. E nem tudo que é bom para a mulher também é bom para o homem. A gente tem muito esse conceito de igualdade, mas... Não tem como ser igual. Não tem, porque Não as tem. pessoas Todos somos são diferentes. Todos têm privilégios em algum momento e todos também não têm privilégios em algum momento, né? É isso. Então, enquanto você estava falando isso me veio na mente, né? Eu acho, gente, que tem uma questão muito complicada do feminismo, que a gente fala, mas as mulheres se defendem, mas na verdade não, né? Boa. Isso é um ponto. O feminismo, ele não te protege. Ele te protege até o momento em que você está apta a aceitar tudo que eles falam. Apta ou apto, né? Porque tem os feministas também hoje em dia. Então, ele não te protege. Até um tempo atrás eu mostrei um vídeo que fala de uma passeata que estava tendo no momento ali uma passeata a favor do feminismo, né? Então, um homem foi lá e bateu numa repórter porque achou que ela estava indo contra o que eles estavam fazendo ali. Só que ao invés das mulheres que estavam ali protegerem a repórter... A outra mulher, que no caso elas protegem as mulheres, mas na verdade elas não protegem coisa nenhuma. Ao invés delas protegerem, elas protegeram o homem, porque o homem estava a favor. Então, na verdade, é um movimento ideológico. Se você não aceita tudo aquilo que elas falam, então, desculpa, você é descartada e você não serve para ser feminista, você não serve para ser mulher e você deveria ser descartado. A mesma coisa a gente vê acontecendo hoje, né, o país está polarizado, então, por exemplo... se você for contra, tudo bem, eu sou a favor disso, mas sou contra isso. Aqueles que se dizem, né, que abraçam os pobres, os carentes, os oprimidos, na verdade, se você é um oprimido e é contra o que eles pensam, você não vai ser protegido e acolhido por eles. Você vai ser descartado. Porque a questão não são as pessoas, mas é a ideologia. É a fome de poder, é a fome de domínio. Exato. E você pode até falar que, não, mas eu sou uma feminista, mas eu não concordo com o que tal pensadora fala. Mas é a mesma coisa que eu olhar para a Bíblia e falar assim, eu sou cristã, mas eu não concordo com o que Jesus fala, não concordo com o que Paulo fala. Então, não tem como. Se você fala que você é feminista, você está abrindo todos os precedentes para que você aceite tudo aquilo que está sendo falado. Né? E não é pouca coisa, é muita coisa, tem muita informação. E tem coisas absurdas que são faladas assim, que se a gente não tomar cuidado, a gente está engolindo sem nem perceber, sem nem saber. Por isso que é muito difícil, principalmente para o cristão, viver essa polarização. Hoje eu vejo muitos cristãos se autodenominando de direita ou de esquerda. Eu acho errado, eu acho que a gente tem que ser cristão, bíblico, porque os dois lados, né, tem os fatores... seus prós e contras, né? Isso, os dois lados têm. Então, a gente tem que ser bíblico, a gente tem que ser cristão de fato e seguir os ensinamentos da Bíblia. Hoje eu vejo muitos cristãos falando, eu sou calvinista, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Cara, a gente é de Jesus. Amém. Então, é muito complicado hoje a gente assumir outra identidade que não seja a identidade do cristianismo. Exatamente. Hoje, recentemente, eu vi um amigo também dando entrevista na televisão e ele citando, olha que legal, glória a Deus, porque fulano de tal, um teólogo, foi citado em rede nacional. Poxa vida, não é um fulano de tal que tem que ser citado, é Jesus Cristo, né? Exatamente. A gente não tem que se gloriar porque a gente está trazendo fama para fulano A, fulano B, a gente tem que trazer fama para Cristo, para o Evangelho. Então eu vejo assim, o mundo muito perdido, os cristãos muito perdidos, as mulheres buscando defesa no feminismo, sendo que a Bíblia já te defende, né? O cristianismo te defende, Jesus Cristo te protege, é Deus que te protege. Então, eu acho que por engano as mulheres estão se envolvendo nesse movimento sem saber de fato o teor e tudo que está por trás. Né? Mas se você pudesse deixar uma dica assim, para as mulheres estudarem mais,
o que você falaria para elas? Lerem esses livros de uma maneira crítica, ouvirem alguma coisa? O que você acha que elas podem fazer para entender melhor o feminismo? Eu acho que tem que ler, estudar história e também pegar esses livros e ler, não de forma crítica, mas leia mesmo, para você aprender. E com certeza, se você realmente é cristã e até se diz feminista, você vai olhar para aquilo e vai falar assim: não, não é possível que eu defendo isso. Entendeu? Então, vale ler, porque é muito fácil a gente pegar e falar o que a gente recebeu na escola, o que eu recebi das minhas amigas. É fácil a gente falar, porque você não teve... É moda hoje ser foi feminista, fácil. né? É moda ser feminista. Então, tem aí um monte de atriz falando, não, mas é sua obrigação ser feminista. Você está fazendo um desserviço se você não é feminista. Então, a gente acaba tendo essa opressão de tipo, então eu tenho que ser feminista? Não, não é assim. Daí fica, mas se você não é feminista, você é machista. Não tem nada a ver, eu posso lutar a favor das mulheres, lutar assim que eu digo como cristã, porque quem é cristão não quer que nenhuma violência seja praticada. Nem o homem, nem a mulher. Então, assim, não é porque você não é feminista que você vai ser machista. Então, as pessoas, elas deturpam e acreditam em umas coisas assim que eu não consigo entender. A gente não pode ser a favor ou tentar proteger nenhuma minoria, porque sempre que a gente tenta proteger uma minoria ou favorecer uma minoria, a gente cria outra, né? Então, a nossa ideia não é em torno das minorias, a nossa ideia é em torno de fortalecer as famílias. Porque dentro da família não tem racismo, não tem machismo e feminismo, não tem grupos minoritários, não. Dentro da família, pai e mãe se respeitam, pai e mãe se amam, se protegem, se cuidam. Os filhos são protegidos, acolhidos, respeitados, né? Agora, quando que acontece, existe essa família da qual eu estou falando? Quando o criador dela está presente. Quando aquele que criou se faz presente. O problema é que a gente está expulsando Deus da sociedade, tirando Deus da família, tirando Deus das nossas vidas, e tudo que a gente está vendo hoje é consequência disso, né? E você falou sobre as minorias, eu acho interessante, porque dá pra gente perceber isso até no feminismo, né? Até no feminismo não, tem muitas outras, né, gente? Mas, assim, são tantas vertentes que foram criadas que eu acho que nem as próprias pessoas que falam que elas são feministas, elas sabem todas essas vertentes. Então, assim, meio que você, entre aspas, tem uma direção, só que, na verdade, você não tem. São vários lugares que você pode ir. Então, não tem direção. Né? Então, o único que aponta o lado certo é Jesus, que a gente sabe que correndo para ele tem o caminho certo pra gente. O que é ruim ser feminista, Marissa? Nossa, tem vários pontos. O que é ruim ser feminista, eu acho que, para mim, o principal é a destruição da família, né? Porque quando a gente sai fora dos padrões de Deus, a gente vai pro lado da destruição. E é isso que a gente vê hoje, né? Nas famílias, as famílias sendo destruídas, né? Sim. E o que eu acho interessante também, em relação ao feminismo, é que a gente fala que a mulher é o centro do feminismo, né? Só que, na verdade, nos livros das feministas, até Simone de Beauvoir, ela fala que a mulher, ela não existe. Que a mulher, ela é uma construção social. Então, se a mulher não existe, por que a gente usa a mulher como trampolim para isso? Né? Então, diante disso, ela colocou uma semente aí, não foi ela, né? Foram outras mulheres antigas, mas ela também impulsionou essa questão da ideologia de gênero, que é algo que está nos afrontando hoje. E tá afligindo também as nossas crianças, né? Você vê que é uma construção. É uma construção. Se lá atrás tivesse chegado com a ideologia de gênero, não teria propagado dessa forma. Exatamente. Mas começa a partir de diálogos e conversas agradáveis, atrativas, e você vai vendo a destruição, né? Você falou assim, que o ruim de ser feminista é a destruição da família. Sim. Eu quero acrescentar a destruição da beleza feminina. Sim. Também. Porque da identidade feminina. As feministas, elas se destroem, né? Eu não sei o que passa na cabeça delas, mas elas se destroem esteticamente falando, elas se destroem enquanto características femininas, né? Então, eu vejo claramente esses malefícios, né? A destruição da família, a destruição da beleza feminina e a destruição das características femininas. E você, Keila? Não, eu acho que é bem isso, a destruição da identidade mesmo da mulher, né? Eu acho que o feminismo, ele hoje é tido muito como uma justificativa. A mulher que tem a sua imagem deturpada, ela está tentando se encontrar em alguma coisa, e por ela não querer colocar isso diante de Deus, ela coloca... Antes a gente
tratava isso como em resposta ao outro, né? Então as feministas começavam a falar: não, eu não dependo do homem, né? Eu não dependo de uma outra pessoa para ser feliz, eu mesmo me basto. Então, mas na verdade você não se basta. Então o feminismo é só uma justificativa, e uma justificativa muito rasa, muito fútil, de tentar colocar algo no lugar de Deus. Então, assim, a destruição da sua imagem de mulher, porque Deus te fez assim com um propósito, porque ele tinha um objetivo. Sim. E assim, a nossa satisfação de entender isso. Qual é o problema? Deus me criou, e qual é o problema de eu traçar o desígnio que ele fez para mim? Não tem problema nenhum, gente. O problema é que a gente pensa o quê? Que se eu estou sendo obrigada a fazer algo, isso está tirando a minha liberdade, mas na verdade é aí que eu encontro a minha liberdade, né? Então eu acho que o feminismo ele vem trazer justamente essa destruição da imagem da mulher, né? Na família, na sociedade como um todo. A mulher, ela tá dizendo, né? Eu quero poder, eu Sim. quero liderar. Mas vamos lá, uma mulher casada, que tem família, que tem filhos, ela não precisa de mais poder. Ela Não nem mesmo, vai querer gente. mais poder. Ela já tem tanto poder, ela já tem Exatamente. tanta coisa pra fazer, ela já tem tanta atribuição, que pra que ela vai querer mais? Aham. Na verdade, ela vai falar assim, não, eu quero um pouco menos, eu quero... Exatamente. Eu falo muito isso com relação à submissão, né? Tem muitas meninas que chegam pra mim e falam assim: ah, mas eu não quero me submeter, porque eu não quero ser mandada, porque eu não quero ter alguém. É como ver aquela questão de opressão mesmo, me oprimindo, né? Mas, gente, a submissão, na verdade, ela é um privilégio. Eu tenho uma tranquilidade imensa de ser submissa ao meu marido, porque eu sei que o direcionamento está vindo dele, eu sei que é aonde Deus está nos direcionando, é aonde Deus está nos guiando. Então, isso traz uma leveza para a vida, isso traz uma tranquilidade diante Sim. das coisas, que ressignifica tudo, entende? Então, assim, ele está tendo um direcionamento e ele sozinho não daria conta. Eu sei que Deus está usando nós dois, a unidade, assim como ele estava usando Adão e Eva para constituir ali o seu jardim e ter paz e ter harmonia, é o que ele quer fazer na nossa vida e que ele quer fazer na sociedade. E quando a gente vem com essa justificativa de que, eu não quero, é porque você não compreende o que é mesmo a submissão e o quanto ela é libertadora para nós, né? E a submissão, ela liberta realmente. Com certeza. Né? Ela liberta a gente de querer que tudo seja feito do nosso jeito. Exato. Então, a gente geralmente nos colocamos no centro, mas na verdade não. É bom você ficar também. Aham. Não atrás, né? Mas, sabe, sair dessa questão de meu ego tem que ser Aham. exaltado o tempo inteiro. É. Não é assim. Em nenhum âmbito da vida vai ser assim o tempo inteiro. Então, você vai viver numa angústia se você viver dessa forma. Exatamente. Todos nós somos submissos, Sim. todos nós. Então, o homem, ele precisa ser submisso a A Cristo, Cristo, abrir mão do controle, Sim. deixar Cristo dirigir, ser o Senhor da vida dele. E quando esse homem, não machista, mas o homem de Deus, dirigido Aham. por Deus, assume essa postura, a mulher naturalmente se entrega. Com Por quê? certeza. Porque que mulher não vai querer ser submissa ao marido que a ame como Cristo Aham. amou a igreja a ponto de morrer por ela? Então, hoje, muitos homens pensam que mulher gosta de dinheiro e de luxo. A mulher gosta de estabilidade, de segurança. É Então, segurança. quando eu morro pela minha mulher, eu estou gerando um ambiente de segurança Uhum. para que ela descanse, para que ela se entregue, para que ela viva os melhores dias da vida dela e cumpra o propósito dela na Uhum. Terra. Então, repare que o papel do homem na vida da mulher é aperfeiçoá-la, é apresentá-la de maneira perfeita a Deus e potencializá-la para que ela cumpra o papel dela na Terra. Uhum. Quão libertador isso é na família, quão poderoso isso é na família. E Pode se a falar. gente for pensar, a forma que Deus faz, as coisas se completam, né? Eu não sei, Maressas, como que é a visão das feministas com relação ao relacionamento feminista e pai, e ao seu próprio pai. Eu nunca entendi, nunca observei, mas se a gente for pensar, quando a gente está debaixo ali da proteção do nosso pai, nós somos submissos a ele. Por quê? Porque a gente tem a segurança ali, né? Então Deus institui primeiro o primeiro homem para exercer essa autoridade sobre a nossa vida, esse direcionamento, é o nosso pai. E eu não vejo as mulheres se rebelando contra o seu próprio pai, né? Porque entende a posição do pai, a responsabilidade do pai, entende o amor, entende ali a compreensão do que ele faz por ela. E quando a gente casa, a gente só transiciona isso para o homem que Deus direcionou como nosso esposo, que vai estar dando continuidade a esse movimento. Então, esse movimento de segurança, de estabilidade, é uma forma de Deus permanecer
né, na nossa vida e nesse direcionamento aí, e que é o que nos mantém seguras, e que é o que nos mantém no trilho, que é o que nos mantém com a potência de pensar, então, em outras coisas. Ok, eu tô segura com o meu marido, eu tô numa vida estável, eu tenho alguém que me dá suporte, que me potencializa, então agora eu vou ser tudo aquilo que eu posso ser. Né? Então, eu não sei se tem alguma visão assim do feminismo com relação a isso, mas eu acho que se você compreende que o seu pai é uma autoridade, por que não entender que um homem também pode exercer da mesma forma, sendo direcionado por Deus, se entregando, né, da mesma forma? Eu acho que o certo seria esse, mas nem sempre a autoridade é vista na família de forma boa. Então, às vezes, essa mulher, ela cresceu sem o pai. Sim. Ou às vezes o pai era um abusador. Na maioria das vezes. Na maioria das né? vezes. Então, onde ela vai se achegar? No que tá Exatamente. mais próximo que ela acha que vai defender ela, que no caso ali é o feminismo. Aham. Mas na verdade não é isso, né? Então, assim, muitas vezes o feminismo ele não vai ajudar essas pessoas. Uhum. Então, quantas pessoas que estão com necessidades, né? Às vezes elas estão sendo massacradas, violentadas. E às vezes o feminismo não chega nessas pessoas. Sim. Quem chega? A igreja muitas vezes está Ah. lá. Então, a gente, como igreja, a gente tem que saber que nós temos que estar lá para essas mulheres também, para que não chegue outras coisas, outras ideias, outras ideologias, para que roube essa Você pessoa. falou uma coisa muito interessante, né? Tudo começa em casa, né? Então, às vezes, a falta de um pai omisso, um pai ausente, ou um pai que morre para dar luxo e não salvação, ou às vezes um pai agressor, né? Que vai gerar nos filhos, tanto no menino quanto na menina, uma inversão de papel. Distúrbio, né? Porque o menino vai olhar para aquele pai e vai falar assim, se isso é ser homem, eu não quero ser homem, né? E aí, quem protege ele muitas vezes? A mãe. mãe. E quem protege a menina Vira de um pai referência, agressor? né? A mãe. Então, vai se identificar com isso. E o diabo aproveita dessa identificação para trabalhar e agir. Então, a cura também é em casa da sociedade. Sim. Né? A cura está em casa, onde? Quando os homens abrem mão do machismo, se voltam para Deus, param de trabalhar 24 horas para prover luxo e começam a ser mais presentes, Sim. mais intencionais. Morrer para salvar, né? Morrer para gerar Exatamente. espiritualidade, Morrer pra salvação, cura, né? O pai precisa abraçar a família, tocar, beijar, abraçar, para gerar essa segurança, para gerar essa identificação, tá perto, tá presente na aula, vindo junto. Olha, recentemente eu vi um testemunho de uma pessoa da recepção da nossa igreja que falou assim, a quantidade de filhos que vêm sem os pais para a igreja é assustador. Sim. Onde estão esses pais, né? Então tudo começa em casa, a cura também. De uma mãe que pare de falar mal do pai o tempo todo, que pare de terceirizar a culpa, que assume a sua responsabilidade, que busque a Deus, que edifique com as suas palavras. De um pai e de uma mãe que agora juntos vão pastorear os seus filhos, juntos vão discipulá-los, aí verá a cura na sociedade, porque cidade é consequência de família. Sim. Então, da mesma forma que o diabo foi lá e Deus criou o primeiro homem, ele atacou o primeiro homem, depois Deus criou a mulher, ele atacou a mulher, depois Deus criou os filhos, ele atacou os filhos, também a gente precisa entender que a solução de tudo isso está nessa mesma ordem de fator. Nós, homens, precisamos pastorear as nossas famílias, as mulheres precisam cooperar com essa missão que Deus nos deu e juntos, então, a gente Direcionar gerar os nossos uma filhos, uma nova próxima geração mais E saudável. Satanás sabe que ele precisa destruir a família, né? Então as coisas foram vindo assim tão devagarinho e agora a gente, entre aspas, mal percebe, né? É muito fácil você achar que não, tá tudo bem, né? Mas ele tá tentando isso desde o Éden, destruir as famílias, né? Então a gente tem que lembrar que tem que se posicionar a respeito disso. Sim. Tem alguma coisa a mais que você trouxe, que você gostaria de falar antes da gente encerrar esse episódio? Eu acho que tem um assunto um pouco polêmico, que é a questão do aborto, né? Eu queria... Boa, vamos entrar. Ou quer deixar para o próximo episódio? o aborto? Você que sabe. O que você acha? Não sei. Vamos entrar, Eu acho mais vai, fácil. tamo Já aqui. jogamos a bola. Assim, na verdade, né, eu vou falar um pouco o que eu acho sobre, daí eu acho que seria legal até vocês falarem. Mas o aborto é complicado, né, essa questão, porque tem muita gente que fica, não, mas eu sou a favor, sou cristão, sou a favor. Aí a gente fica, gente, mas como que você vai ser a favor? Porque é um Sim. assassinato. Se a gente Sim. fala, ao invés de aborto, assassinato, fica um negócio, né, Mais gritante, mais né? gritante. Só que daí a gente fica, nossa, mas tá sendo sensacionalista, né? Mas na verdade não. Em Salmo 139 fala que Deus me viu
perdão, como que é? Substância Substância informe. Isso. informe. Então, Isso. na substância informe. Então, uma Uhum. substância informe é um É o feto. feto. Né? Então, quem sou eu para tirar isso, né? Aham. Tirar uma vida. E a partir do momento que eu acho que eu tenho que tirar uma vida, eu tô me colocando acima de todas as outras coisas. Sim. Né? Porque é Estamos um colocando no privilégio, lugar de é um Deus, né? privilégio que Deus nos deu de Sim. ser mãe. Aham. E muitas vezes a gente rejeita isso. Por quê? Entendeu? Então, eu queria saber de vocês Tá. também a respeito disso. Então vamos lá. Não se resolve uma dor com outra dor. Uhum. Não se resolve um erro com outro erro. Não se resolve um problema com outro problema. Exato. Tudo bem, pode ter acontecido um acidente, você não esperava, você pode ter sido abusado, abusada, pode ter sido agredido. A gente não sabe em qual circunstância aquela criança foi Foi gerada, gerada. mas não se resolve um problema com outro. Você não Exato. resolve um erro com outro. Então, você pode carregar, às vezes, a dor de um abuso. Mas já pensou você carregar a dor de um abuso e ainda carregar a dor também de um assassinato, de um aborto? Porque você tem um aborto natural e espontâneo, tudo Uhum. bem, não foi culpa sua. Mas o aborto que foi intencionalmente planejado e praticado, você teve culpa nesse processo, você Sim. tirou uma vida. Então, vale a pena carregar duas dores se você pode carregar uma? E outra, Deus ressignifica histórias, Deus redime Exatamente. histórias. As Exatamente. crianças que nascem, elas não tiveram culpa do processo ou da forma como elas foram feitas. Uhum. E criança na Bíblia é esperança. Criança na Bíblia é ressignificar, é um novo modelo, é uma nova vida. Ou seja, aquela criança pode trazer cura para o seu coração. Às vezes aquela criança vai trazer cura Sim, para sua restaura, dor, né? ela vai restaurar você. Então a minha opinião é o seguinte, não importa a forma como a criança foi feita, mas se ela foi gerada, ela merece viver, A ela oportunidade merece de viver. viver. Sim. Né? Porque se não fosse assim, muitos de nós não estaremos aqui. Exatamente. Exatamente. É fácil você falar quando você já tá vivo aqui, né? Exato. Exato. Então, muitos de nós que estamos vivos hoje, não fomos planejados pelos nossos Aham. pais, nascemos num contexto de luta, de dificuldade, de pobreza, de miséria, mas graças a Deus que os nossos pais persistiram diante da dor, da luta, da miséria, da pobreza. Graças a Deus que eles não nos abandonaram, porque hoje nós estamos aqui, né? Então, se você não tem condições, peça ajuda. Se você não tem condições, entregue essa criança para alguém Sim. cuidar. Entrega lá para os órgãos especiais, para os órgãos de Tem relevância. tantas famílias, né, que Tem não tanta tem gente. Pois a é. possibilidade de ter, que estão clamando aí por uma criança, por um Exatamente. filho para gerir, para adotar. E a gente não pode também tirar o direito disso, né? Se você não tem como criar, peça Uhum. ajuda. Mas a minha opinião, e aqui é a minha opinião, não prive essa criança do direito Sim. dela à vida, né? E você, Keila? Não, eu também acredito nisso. Eu acho que desde o momento ali da fecundação, eu acho que já tem vida. A Bíblia ela é muito clara dizendo isso, de que Deus ele já nos acompanha, é Ele que forma cada célula. Então, a gente fala que antes da criação há um propósito para tudo. Então, se Deus está ali vendo cada célula daquela sendo formada, ele já está embutindo ali um propósito para aquela criança, para aquele ser que vai vir à Terra e que vai trazer alguma movimentação, alguma transformação para algo específico. Então, quem sou eu para me colocar no direito de Deus de tirar ou dar a vida para Uhum. alguém? Eu não tenho esse poder, né? E eu acho que essa questão que você abordou é muito nítida. Ok, às vezes foi por uma situação difícil de ser trabalhada, mas para Deus não há impossíveis, né? Ele pode ressignificar todas as histórias, tudo aquilo que acontece sobre nós. Então, eu sou completamente a favor da vida. Eu acho que a gente tem que mesmo abominar isso, porque a gente tem que tirar esse senhorio, né? Esse domínio que a gente acha que tem sobre alguma coisa e que, na verdade, nós não temos. Eu tenho mais 2 irmãos, mas era para ter 3. Minha mãe teve um aborto espontâneo, né? Em uma das gravidez. E é interessante, eu já tenho 31 anos de vida, e nesses 31 anos de vida que eu tenho, eu escuto a minha mãe falar Sim. sobre o seu aborto É espontâneo. verdade. Por Deve quê? ser. Porque aquilo gera um trauma. É. Então, conversa com uma mulher que teve um aborto ou que fez um aborto intencional. Você vai perceber que existe uma Se torna dor, escravo, né? existe é como se tivesse algo sido arrancado dela, existe uma ferida aberta ali. Ou seja, o aborto não trouxe a cura que ela esperava, não silenciou a dor que ela queria, Sim. pelo contrário. Antes, se ela só se lembrava do abuso, agora ela lembra do abuso
e ela lembra do aborto. Então, eu acho que a solução do problema não está por aí, não é aí que vai ter a cura, a solução, nada disso. Eu acho que tem outras formas de você recorrer e outras formas de você buscar ajuda. Eu acho até legal entrar um pouco na história disso. Teve uma feminista chamada Margaret Sanger. Ela começou com essas ideias de aborto e ela instalou até uma clínica no Brooklyn, né? Então, exatamente nesse lugar por um motivo. E ela falava isso, na época não era tão gritante, mas ela falava que não deveriam existir pessoas negras, não deveriam existir, por exemplo, pessoas com deficiência. E ela usou exatamente esse lugar. Ela também não queria que tivessem pessoas pobres, né? Então, ela usou disso como um movimento até que político, colocou no Brooklyn, que é um lugar onde tem muitos negros, né? Onde tem essas pessoas, ela colocou lá para que exatamente essa clínica, ela tirasse essas pessoas que ela não queria, entendeu? Então, naquela época era isso. Hoje, tá sendo, entre aspas, estão colocando pano em cima dessas coisas, mas lá atrás era sobre isso e hoje é sobre o quê, né? Lembra de uma coisa, tudo começa no padrão de pensamento, que vai modelar um comportamento, que vai gerar uma habitação espiritual. Toda atitude nossa, ela abre uma brecha para o mundo espiritual nas nossas vidas, né? E um abismo puxa o outro. Então, o que a gente precisa fazer é romper esse ciclo, é quebrar esse ciclo de destruição, de tragédia na nossa vida. E como que a gente faz isso? Buscando a Deus, buscando ajuda nos lugares certos, com as pessoas certas. Então, hoje você tem psicólogos que podem te ajudar, terapeutas, pessoas especializadas na recuperação do seu emocional, de um trauma, ressignificando o passado. A gente tem igrejas com portas abertas para te receber, pastores, pastoras, mulheres, enfim, uma infinidade de situações, ONGs, né? Nós temos muitas pessoas interessadas em ajudar você. Você que já abortou e hoje carrega essa dor, esse trauma, você que pensa em abortar, procura ajuda. Não vá sozinha, porque senão você vai cometer, você vai ter uma atitude que vai te custar e vai trazer muitas coisas ruins para você no futuro, né? Isso aí. Mais alguma coisa? E eu acho que uma das questões do porquê nós não devemos ser feministas, eu acho que é porque o feminismo, ele não acredita em Deus, né? Ele é totalmente antibíblico. Sim. E se você pegar, como eu falei, ler esses livros, lê pelo menos um, né? O Segundo Sexo, é bem fácil de ser encontrado. Então, você lê e veja o que elas falam a respeito de Deus. Inclusive, nesse livro, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, ela fala que Deus é o maior dos opressores, que a Bíblia é opressora e ele deve ser o primeiro a ser mudado. Por que não foi uma mulher? Por que eles não colocaram a imagem de mulher em cima de Deus? Então, a partir daí, ela já fala que é tudo errado. Ela fala sobre Adão, ela fala sobre todas as questões que tem na Bíblia e elas são totalmente antibíblicas, né? Então, acho que vale a gente entender. Será que eu sou cristã e feminista? Acho que não, porque as duas coisas, elas não caminham juntas. Não caminham juntas. Deus não é um opressor, Deus é um Deus de amor que liberta e nos dá uma vida abundante. Ele nos deu a sua identidade, ele nos deu as suas características, ele nos deu um protagonismo, ele nos deu uma história. É isso que ele faz por nós. Ele nos deu uma vida maravilhosa, um futuro maravilhoso, um lugar que ele está preparando para nós. É isso que Deus faz. Nunca se esqueça disso. E que Deus possa conduzir o seu coração. Você que está aí, ferida, machucada, traumatizada, nós estamos aqui, nós nos colocamos à sua disposição para te ajudar. Se você quiser, nos procure, que a gente vai ter o maior prazer de caminhar junto com você. Combinado? Com certeza. Despede aí do pessoal. Pessoal, muito obrigada. Que Deus abençoe. Que esse momento aqui seja um momento para suscitar em vocês o desejo de procurar mais, de se informar mais e tomarem um posicionamento mesmo. Vamos nos posicionar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê, que Deus deseja para nós. E seremos mulheres, né? Não como o mundo dita, mas segundo o coração de Deus. Amém. É isso, não tenham medo também, né? Porque em algum momento você pode ser retalhado, tá certo essa palavra, gente? E vai ser, E vai né? ser, porque tudo exatamente. que... Exatamente. Então, se prepare, saiba sobre o que você está falando, estude e entenda também, né? Como você deve se posicionar de acordo com a Bíblia e tudo isso. É isso. Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe muito. Se você estiver no Spotify, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp.
Se você estiver aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e a gente vai estar junto aqui toda semana. Deus abençoe vocês, até logo.